Aleluia, o Senhor é bom, graça e paz, família bendita do Senhor. Vamos juntamente com os nossos amados adorar o Senhor nesta noite. Compartilhe o link e encha esse ambiente do seu lar, da sua casa, com a verdadeira adoração dos filhos que amam o seu Pai. E rende a Ele todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno. Somos gratos por Jesus, somos gratos pela presença dEle em nós, com a nossa família. Vamos juntos adorar o Senhor, Ele é digno. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Aleluia, amigo fiel. Te adoramos. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. O sentido da minha canção. Tu és meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Tu és meu amigo, amigo fiel. Te amamos, Senhor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Te adoramos, te amamos, Jesus. Vivemos para tua glória, para o teu louvor, Jesus. Aleluia!
Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo: olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse: você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse: ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Amém, amém, glória a Deus, graça e paz a todos, queridos. Estamos aqui nessa noite para compartilhar com vocês mais uma palavra que vai trazer bênçãos para a sua vida, bênçãos para a sua família. Bênçãos para o seu trabalho, querido. Bênçãos em todas as estações e áreas da sua vida, amém? Fique atento, compartilhe esse link aí. Passe aí para os seus familiares, para os seus parentes, para que eles possam ser também edificados com essa palavra que o Senhor tem, amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra que hoje o Senhor tocou no meu coração e trouxe para mim uma certeza, querido, da confiança que nós temos que ter naquele que criou os céus e a terra e tudo que existe. Amém? Então, querido, essa palavra vai te edificar. Se você der crédito a essa palavra, você não vai perder nada daquilo que você diz. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Querido, vai dar sim. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso e fiel. E Ele um dia procurou alguém para jurar, e como não tendo, Ele jurou por Ele mesmo. E essa palavra, querido, Ele zela e vela para que ela possa se cumprir. Amém? Eu quero te dizer, querido, que isso aqui, para você ver, o tanto que Deus é maravilhoso. Nós não podemos estar hoje no momento em ajuntamento, não podemos estar assim, com aquele
né, aquela multidão dentro da igreja, querido, mas nós estamos aqui com essa mesma palavra, com aquilo que o Senhor preparou e programou para que ela possa chegar na minha vida e na sua. Amém? Então, querido, fique atento, faça de conta que você está dentro da igreja, adorando ao Senhor, como foi louvado logo há pouco. Queridos, fique atento, não perca nada, porque essa palavra vai trazer para você uma edificação, querido, que você não vai esquecer. Amém? E olha, eu não queria que você se amoldasse a esse sistema que nós estamos passando hoje. Isso é temporário. Sabe por quê? O Senhor disse lá no livro de Hebreus que nós não podemos, queridos, nos amoldar a estar em casa, a ficar em casa, a ouvir o culto só em casa, mas devemos congregar. Então, querido, esse tempo já está acabando e ele logo, logo vai, eu creio assim também, juntamente com você, que logo, logo nós estaremos juntos também aqui, outra vez para poder adorar o Senhor juntamente, para nós podermos nos abraçar, querido, dar glória a Deus junto e nos alegrar, amém? Então não se amolde a esse sistema não, glória a Deus por ele nesse momento, sabe por quê? Porque isso aí é um recurso que Deus trouxe, é um recurso para nos trazer essa palavra, para que você possa receber na sua casa. Uma hora dessa aí você vai estar sentadinho, seja do jeito que você for, sentado, deitado, o importante é que você esteja recebendo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Então não se amolde a esse sistema. Mais uma vez, fique atento. Logo, logo nós estamos aqui juntamente, né, na igreja, com todos os irmãos, com todos os parentes, todos os familiares. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, um livro escrito por sábio Salomão. Amém? No seu capítulo 11, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Amém? Querido, atente bem para essa palavra. Veja que a gente até entende que uma mulher grávida, claro, está ali se formando uma criança, mas você não sabe como aqueles ossos se formam lá dentro. E muitas vezes nós ficamos assim contestando com aquilo que está acontecendo. Senhor, mas por que isso? Mas por que é aquilo? Por que está acontecendo isso no mundo? Querido, deixa eu te dizer. Você é filho, você tem uma palavra, amém? Você tem que usar essas palavras para que você possa, querido, trazer à existência aquilo que Deus já fez. Deus já fez todas as coisas, querido, assim como ele disse aqui na última linha aqui do versículos, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aí eu vou lá para Romanos e vejo que muitas coisas acontecem nesse mundo para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tem coisas, querido, que muitas vezes chegam, claro que Deus não vai mandar doença, Deus não vai mandar praga, Deus não vai mandar nada que venha prejudicar o seu povo. Mas quando chega uma coisa dessa, nós temos que entender que nós temos um Deus e somos guardados por Ele. Nenhum mal nos sucederá e nem praga nenhuma chegará ao nosso corpo, à nossa casa, à igreja onde nós estamos, à nossa família. Por quê? Porque nós confiamos naquele Salmo 91. Eles nos guardam, nos resguardam. Agora, porém, você deve estar habitando na sombra daquele que tudo sabe, que fez todas as coisas. Diz que quem habita na sombra de Deus descansa, fica tranquilo. Não vai passar, querido, por essas tribulações, embora que elas venham. Elas vão passar por nós. Por quê? Porque são passageiras. A única coisa que veio para ficar, sabe o que é? A palavra de Deus. A palavra dele mesmo diz que todas as coisas passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. E como eu disse, ele vela para que essa palavra se cumpra. Essa palavra foi escrita, querido, em tempos oportunos para hoje, nisso que nós estamos passando. Então não fique aí pensando, ai meu Deus, será que vai acontecer isso? Será que eu vou passar por aquilo? Vai não, querido, se você confiar na palavra, amém? Eu tenho aqui alguns exemplos e eu quero passar para você, para ver, querido. Eu vou dar um título dessa ministração que diz, veja bem, para que você entenda aquilo que você está ouvindo. Restaurando no crer. Você vai ser restaurado naquilo que você crê. Você vai receber naquilo que você crê. Ou seja, perseverando no crer. Persevere. E aquilo vai trazer restauração para você.
aquilo vai trazer uma confiança para você. Querida, a sua palavra tem que sair da boca, você tendo fé e crendo que aquilo que você falou vai acontecer. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel. Amém? Então, perseverando no crer. Querido, eu vou contar aqui algumas histórias para você, para que isso possa edificar a sua vida. Talvez não seja aquilo que vai trazer, meu Deus, isso é novo para mim. Para você talvez não seja, mas para outros que aí estão ouvindo, talvez seja novo. E aquilo vai trazer para eles o quê? Uma certeza de quem ele é, a quem ele serve. Sabe que tudo que tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. E quando Deus criou essas coisas, querido, Ele não criou para você começar e começar a caminhar e não chegar ao final. Tudo que Deus fez, querido, é completo. Então, se você começou uma coisa, entre o fim dessa coisa que você começou, existe um meio. É disso aí que eu quero falar agora para você. Que você tem que perseverar nesse meio. Que você tem que agir nesse meio, neste caminhar, para que você possa chegar ao final. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e eu fico maravilhado quando ele diz que combateu um bom combate, ou seja, ele correu uma carreira em toda a vida dele. Querido, e ele diz que combati o bom combate. Terminou a carreira, ou seja, eu comecei, perseverei naquele meio, naquele caminhar e cheguei ao fim. E quando ele chega no final, ele diz, guardei a fé. O homem até no dia da morte, querido, guardou aquela fé, aquilo que está agradando a Deus. Que nós sabemos que o que agrada a Deus é a fé. Fé é o que agrada a Deus. Então, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, eu tirei aqui como exemplo a vida de Abraão. A gente podemos começar a ler a partir do verso 12, no livro de Gênesis. Abraão tinha 75 anos. E veja que Abraão tinha uma vida plena, Abraão tinha uma vida boa, Abraão tinha riquezas, morava juntamente com a sua família, com seus pais. Creio que os irmãos, enfim, toda a família de Abraão habitava ali numa cidade, numa terra. Aí, querido, vem uma voz para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Querido, olha, que coisa. É até de assustar. Né? Se a gente for olhar naturalmente, meu Deus, eu tenho uma vida tão boa, agora eu ouço uma voz, sai desse meio e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É como se eu estivesse agora na minha casa, com tudo estabilizado, um carro muito bom, vivendo uma vida boa, dinheiro na conta, correndo tudo bem, morrendo de amor por a mulher, pela esposa, pelos filhos, pela família, e de repente vem aquela voz. Sai desse meio e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Queridos, é de assustar, mas veja bem, a primeira coisa que você deve saber é identificar a voz que você está ouvindo. Querido, aquele homem não tinha um espírito dentro como nós temos. Hoje nós temos esse privilégio de saber que temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Que nós podemos ouvir a voz dele, saber as instruções e até para onde ir. Na vida de Abraão, não sai e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. É uma coisa assim estranha, mas veja bem, uma coisa que eu quero ensinar para você nisso é, primeiramente, você hoje pode ouvir várias vozes. Você deve identificar qual é a voz do Senhor, para que as coisas corram certo na sua vida. Independente da situação que Ele está te tirando e para onde Ele quer te levar. Porque a voz, querido, que você vai ouvir, é aquela voz que vai te direcionar, ela vai te ensinar. É aquela voz que vai estar no começo, no meio e vai te levar até o fim. Basta você perseverar e crer. Veja bem, esse homem ouviu a voz, querido, e foi. E o final, a gente sabe qual foi o final de Abraão. Bem-sucedido em tudo que fazia. Abraão chegava no canto. E moral, querido, você tem que saber com quem você está se associando. E olha bem, se você ouvir essa voz, que é a voz de Deus, e aqueles que se achegarem a você, até que, vamos dizer assim, como Ló pegou uma rabeira. Bem, né? Uma rabeirazinha, vou-me embora com meu tio também. Ele podia ter ficado na terra dele. E Ló também foi bem abençoado e sucedido. Aonde esses dois homens chegavam, tudo prosperava. A terra podia estar infértil, não podia não dar nada, mas onde aqueles homens chegavam, as coisas fluíam. Por quê? Porque deu ouvidos à voz certa.
E hoje, querido, nós olhamos para o mundo e assistimos essas notícias que não traz edificação em nada. Claro que tem notícias que você tem que ficar sabendo, não estou dizendo para você não assistir notícias, para você não ficar leigo de tudo nesse mundo. Mas, querido, veja bem o que você está ouvindo. Veja do que você está ouvindo para você se encher de uma coisa que vai edificar a sua vida, que vai trazer algo de bom para você. E não aquilo que vai trazer o quê? Uma coisa que você vai ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que essa doença vai chegar na minha casa? Será que isso vai chegar? Eita, está aí as portas mesmo. É agora. Querido, para de ficar ouvindo essas vozes. Essa é a voz do mundo. Quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, querido, as vozes também podem vir desse mundo, do maligno. Eu não estou chamando nem um repórter que eles são malignos, que eles trazem isso. Mas muitas notícias que chegam para nós, não é para nós. Elas vêm e o que é que você faz? Lança fora. Paulo nos ensinou a fazer o quê? Ouvir de tudo e reter só o que é bom. É sinal que nas reportagens também tem coisa que presta. Tem repórteres que traz coisas para a gente que vai edificar as nossas vidas, que vai trazer algo, que vai ter alguma melhoria para nós. Mas tem outras, querido, que é melhor você ficar na palavra de Deus. Essa é a voz perfeita. Essa é a reportagem mais do que perfeita que vem diretamente dos céus. Então, querido, fique sempre com a palavra. Olhe sempre para a vida de Abraão e veja o caminhar de Abraão e tudo o que já sucedeu e a vitória na vida desse homem. Por quê? Porque deu ouvido a Deus. Então, querido, eu trouxe duas histórias dessa. A outra está no mesmo livro de Gênesis, mas a partir do verso 37, nós vamos ver a história de José. Veja a caminhada daquele homem. Uns chamavam de José do Egito, outros podem chamar ele de José o sonhador. Eu prefiro chamar ele de José, o perseverante, José, o acreditante, José, o fiel, José, o que tem o ouvido perfeito para ouvir a voz de Deus. A gente olha, querido, e quando nós vamos ler a história de José, José teve uns sonhos. Eu não vou dizer que é os sonhos de Deus, porque eu nunca vi na Bíblia se Deus sonha ou não sonha, querido. Mas eu acredito que os sonhos são dados aos homens mediante a Deus, isso sim. Vem sonhos para nós que Deus quer agir naqueles sonhos. Querido, e se for um sonho bom, tu pega para tu, mas se for um ruim, joga isso para o lixo, que isso não presta. Porque Deus não vai estar nada que não presta para ninguém. José teve um sonho, querido, que eles estavam colhendo, né, um trigo, e ali cada um fazia os seus feixes. Né? José tinha o quê? 11 irmãos. São as tribos de Jacó. Veja, da linhagem de Abraão para chegar nessas 11 tribos, o percorrer dessas histórias. Nós olhamos que reis caíram e reis se levantavam. Sabe por quê? Porque aqueles que davam ouvido e perseveravam na palavra de Deus, tudo dava certo. Aqueles que não davam, logo caía. A derrota era certa. Então você veja onde José chegou. E aquele sonho que veio para José, José não estava entendendo, mas José ficou com aquilo ali. Né? Foi contando para os irmãos, contando para o pai, e aí começou a surgir uma inveja entre a própria família. Né? Eu vou contar um pouco da história dele, para não contar toda ela, porque senão nós podemos perder até muito tempo. Eu quero chegar em outro assunto aqui. E a gente vê José perseverando nessa caminhada. Chegar até o ponto de José ser o quê? Vendido. Os irmãos criaram tanta inveja que chegaram a pegar o próprio irmão e vender. Passaram um pessoal viajando para o Egito, então compraram José e chega lá, José foi vendido e chegou aonde? Na casa de Potifar. E Potifar, olhando para aquele homem, viu que tudo que ele fazia, José ia ali plantar uma coisa, prosperava. José botava a mão numa coisa, prosperava. José fazia qualquer coisa e as coisas caminhavam. Faraó ficou maravilhado com aquelas coisas. Querido, o mundo tem que olhar para mim e para você e ver essa presença de Deus nas nossas vidas. Assim como José apresentava essa presença de Deus por onde ele passava. Onde José ia. Mas José podia ter desistido, querido, que logo a mulher de Faraó levantou um falso testemunho contra a vida dele. Ele podia ter parado ali dizendo, mas meu Deus, eu estou aqui fazendo as coisas certas e tudo, e agora me vem essa mulher mentindo. Mas José perseverou. Mandaram José para onde? Para a prisão. Tiraram de dentro do palácio ali e mandaram para uma prisão. Quando chega dentro da prisão, José continua prosperando dentro de uma prisão. Você vê ali dois servidores do rei que estavam ali presos. Né? Um era o copeiro, o outro era o padeiro de Faraó. Então, José começa a interpretar os sonhos daqueles padeiros. Falando com eles, interpretando. E aí, onde José chega? Chegou a um ponto
de ser esquecido mais uma vez, porque quando isso foi falado, chegou a bênção para eles, José pediu, não se esqueça de mim quando você estiver lá, juntamente com o faraó. Mas eles esqueceram dessa coisa. Mas, querido, Deus sabe fazer. Como foi lido na Eclesiastes, nós não sabemos o agir de Deus, como é que vem, como vem. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus, Ele quer ter conosco uma comunhão de fé. Ele quer que nós caminhamos de um sentido de fé, no qual, onde você estiver e tudo que você está fazendo, dê certo. Deus quer ter comunhão comigo e com você, caminhando em fé. Então, querido, não fique olhando como Deus vai fazer, como é o agir de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe como fazer. Deus sabe todas as coisas. Então, queridos, permaneça firme naquilo que você tem. Seja um sonho, seja um projeto, seja aquilo que for. Contando que você persevere, permaneça, confie naquele que fez a promessa. Porque se ele fez, querido, ela vai se cumprir. Veja, se você começou, não pare no meio da caminhada. Porque Deus já sabe que já viu você lá no final. Deus já viu você lá no final. Amém? Então, queridos, olhe, permaneça. Não desista, não desanime. Tem um filme aí que eu assisti que diz desistir nunca e render-se jamais. Querido, não se renda a essas vozes que chegam de uma forma que a gente realmente se assusta. Mas que nós sabemos a quem nós servimos e quem está dentro de nós. Olhe José. José chegou, querido, ao ponto de ter que o quê? De frente de Faraó. Para quê? Para poder interpretar também um sonho que Faraó teve. Faraó recorreu a todos os sábios que tinha naquele tempo lá, mas ninguém conseguia. Mas Deus deu sabedoria a José, para poder chegar lá. Querido, veja os sonhos de José chegando. José começou, José deu continuidade, porque obedeceu o pai, né? Porque o que ele estava fazendo era a ordem do pai, sabia onde os irmãos estavam, o que os irmãos estavam fazendo. Foi chamado até de dedo duro. Esse cara é um dedo duro, nós vamos matar esse cara, nós vamos programar para fazer isso. Mas, querido, chega um tempo onde aqueles que achavam que sabiam muito, que tinham muitas coisas, tiveram que se render a José, até o próprio faraó. E José se torna o quê? Governador do Egito, querido. Agora veja bem o sonho que José teve. Querido, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se foi um sonho, se você teve um sonho, se você teve algum projeto, alguma coisa que ainda não chegou, persevere, fique firme. Ele vai se cumprir. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Então, fique firme. José se tornou governador. Agora veja bem o intérprete do sonho de José. 7 anos de fome o Egito ia passar e depois 7 anos de fartura. Olha que bênção. Agora imagine aonde o povo de José veio chegar. Os próprios irmãos, o pai e todas as suas famílias. Querido, por isso que eu falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se José não fosse vendido para esse Egito, querido, como hoje essa descendência tinha chegado até lá? Como essa descendência estava hoje viva? Ou eu creio até, se nós estaríamos aqui hoje, porque somos de uma descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão na fé. Ele diz que bendito seria todas as famílias da terra, em quem? Em Abraão. E José é dessa linhagem. Nós estamos também nessa mesma linhagem, aqui hoje. Não somos mais gentios, glória a Deus pela vida de Jesus, que lá na cruz Ele nos resgatou. Querido, fica firme. José se tornou governador. E aqueles povos vieram aonde? Como diz um dizer aí, comer na mão dele. Os próprios irmãos. Querido, quando os irmãos souberam que aquele era José, a quem eles tinham vendido, o próprio irmão, eles se assustaram. Ficaram até com medo. E agora, Senhor? Ele agora vai, né, pagar com nós aquilo que nós fizemos com ele. Querido, agora veja quando a pessoa está em Deus. Porque a palavra de Deus diz que José era bem sucedido onde ele estava, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então José sempre obedecia à voz do Senhor, à palavra de Deus. E o que é que José fez? Falou para os irmãos, não, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar a vocês. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Ele diz, Deus nos colocou aqui, me colocou aqui hoje para que eu pudesse estar aqui agora recebendo até vocês próprios. Parafraseando, trazendo vocês aqui para saber que existe uma provisão. Que vocês não iam morrer de fome lá onde vocês estavam.
Então, querido, olha, entre o começo, existe um meio, um caminhar, para chegar a um fim. Querido, e quem está em Cristo, quem está com Deus, a vitória é certa, não tem como errar. Então, fica firme. Não, querido, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Bote o seu olhar para frente. Veja que você tem um alvo a atingir. O que é que você quer? Ponha diante de Deus e persevere naquilo que você quer. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Queridos, é muito lindo essa história, por isso que eu trouxe para você mais ou menos isso para que você possa entender. Mas bom seria se você pegasse o capítulo todinho e começasse a ler e veja todos os acontecimentos nos detalhes que Deus fez. É muito maravilhoso, amém? Então, querido, olha bem, fique firme, persevere até o final. Amém? Eu queria abrir agora aí no livro de Marcos, no capítulo 5, se você puder, onde você está aí, que eu quero contar agora para você ver a história, trazendo agora para os nossos dias de hoje. Nós podemos chegar a esse mesmo ponto de ficar pensando, será que vai dar certo ou não? Querido, se você estiver com Cristo, tudo vai dar certo. Amém? No capítulo de Marcos, no livro de Marcos, no seu capítulo 5, a gente vai ver ali a partir do verso 21, a história de Jairo. Jairo era vou dizer assim, um ancião da sinagoga, uma pessoa muito conhecida diante do povo. Então a sua filha adoeceu. Eu creio, querido, para ele ir procurar Jesus, eu acredito que ele estava acreditando que Jesus tinha algo para poder fazer pela sua filha. Sim ou não? A gente pode acreditar sim. Porque a gente jamais vai procurar alguém que não possa fazer nada por você. Principalmente na situação que ele estava, com a filha enferma, ou seja, até morrendo. Então ele foi procurar quem? A Jesus. Ele podia ter procurado a outros alguma coisa, mas ele foi procurar especificamente a Jesus. Então a gente vê ali que, quando chega ali no verso 23, ele faz o pedido, Senhor, a minha filha está enferma, eu não vou ler todos aqui, eu vou tirar algo para a gente poder chegar no objetivo, amém? Então fique aí tranquilo e firme, e depois, se você quiser pegar o contexto todinho, leia do 21 ao 43, que você vai ver. Como eu disse, entre o começo existe um meio para chegar a um fim. Mais uma história que nós podemos olhar. Então Jairo fez o pedido, e Jesus, no 24, diz, eu vou com você. E saiu naquela caminhada. Mas, querido, quando a gente já chega ali no verso 25, a gente vê Jesus na multidão. Jesus já vinha atravessando um rio e chegou na outra margem, e daí já deu de cara, né, com essa situação. Então, quando ele chega ali no verso 25, do mesmo capítulo de Marcos, ele se depara com aquela mulher enferma. Há 12 anos, essa mulher vinha sofrendo com enfermidade. Jairo estava já do lado dele. Eu ficava imaginando assim, a gente entra na história e ficava pensando, meu Deus, Marcos, Senhor, larga essa mulher para ir, larga esse povo aí, vamos caminhar, senão minha filha vai morrer. E aí vai, mas Jesus, querido, ele tinha a certeza de quem ele era. Jesus, quando dizia, eu ouço meu pai falar e falo as mesmas coisas. Eu vejo meu pai fazer e eu faço as mesmas coisas. Isso chama-se intimidade. Como eu disse, o Senhor quer ter uma intimidade com você em fé. Que você chegue a confiar nele de tal forma que nada pode te abalar, nem a morte. Então, chega essa mulher com essa enfermidade e vai passando Jesus, e essa mulher também, eu vejo a mesma vida que ela, da mesma forma que Jairo imaginou, eu também imaginei essa mulher, porque ela já tinha passado por tudo aquilo que ela pôde pagar. É tanto que tudo que ela tinha, ela gastou com essa enfermidade e não foi curada. Mas eu acredito que ela ouviu falar de Jesus. Querido, a mulher não pensou nem mais duas vezes. Ela podia até dizer, essa vai ser a minha última tentativa, se não der certo, chega, eu já não aguento mais. Querida, ela foi na coisa certa, ela foi na pessoa certa, ela fez a coisa certa. Ela disse, ela falou dentro dela própria, ela não disse isso para ninguém, porque se falasse, pode dizer, tem uma doente no meio da gente aqui, ela podia até ser apedrejada ali, morta e jogada até fora, porque naqueles tempos, uma mulher que estava naquela situação, ela era imunda no meio do povo. Você vê o tanto que Jesus fez por nós. Hoje, nós somos livres. Hoje, nós vivemos uma vida plena e maravilhosa. Queridos, de que é
que nós podemos reclamar. Uma vida maravilhosa dessa. Você entra e sai, você vai e vem. Ninguém te prende, ninguém está te oprimindo, nem com nada. Por quê? Porque Jesus veio e nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Ele nos trouxe para o próprio reino dele, juntamente com o Pai, com Deus. Isso é maravilhoso demais. Então essa mulher botou no seu coração, se eu tão somente tocar em suas vestes. Pense, querido. Só uma palavra que ela fez, mas ela teve que fazer o quê? Começar a agir. Então ela foi. Eu imagino aquela mulher se arrastando no meio daquela multidão, até chegar onde Jesus estava para tocar nas suas vestes. Querido, e foi instantâneo. Na hora que tocou, cessou. Aí Jesus ali parado disse, saiu virtude de mim, alguém me tocou aqui. Os discípulos, mas Senhor, uma multidão dessa te aperta e tu vai perguntar quem foi que me tocou? Mas Jesus sabia do que ele estava falando. Por isso, querido, o agir de Deus, muitas vezes a gente não entende, mas meu Deus, o que é isso, né? Ninguém está entendendo. Para aí para saber quem foi isso. Tanta gente tocando. Querido, para se achegar ao Senhor, tem que se achegar com fé. Essa mulher botou uma fé que se ela somente tocasse nas vestes do Senhor, ficaria curada daquela enfermidade. E assim foi. Então Jesus abençoou aquela mulher, querida, e continuou a sua caminhada. Voltando para o texto. Quando nós chegamos ali já no verso 35, Jesus fazendo essa caminhada, chega aqueles pessoal que estava lá na casa de Jairo, com aquela notícia maravilhosa, essa que nós estamos ouvindo hoje. Essa doença não vai se acabar mais, não. Essa doença vai manter tudo fechado. Essa doença vai deixar nós falidos. Essa doença vai deixar nós assim. Essa doença vai não, querido. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas. E a sua palavra e a minha palavra, ela tem uma fé pública nessa terra. Quem está dizendo não é eu não, quem disse foi Jesus. Foi o próprio Jesus. Que se crer nele, fariam as mesmas obras e outras maiores. Querido, tu tem uma voz. Fale para a situação. Só receba aquilo que vai trazer uma edificação para você. Aquilo que não presta, você lança fora. Só dê ouvido para aquilo que vai trazer algo, que vai trazer uma esperança para você. Algo que vai trazer uma certeza que você vai vencer aquela situação. Não aquilo que vai te botar mais para baixo. Então, quando nós olhamos aqui nesse verso, querido, vê os homens chegando e diz para Jairo, Jairo, para. Não precisa incomodar mais o mestre, tua filha já morreu. Querido, aí quem logo está do lado? Ele veio falar logo do lado de Jesus. Talvez se ele tivesse falado do lado de Pedro, de João, Tiago, que estava com Jesus, eles diziam, vamos voltar, já que ela morreu, deixa isso para lá mesmo. Mas ele foi falar logo do lado de Jesus. Olha o que foi que ele recebeu. Jairo, não temas. Apenas creia. Querido, Jesus sabia o que ia fazer lá. Jesus estava sabendo do que ele estava, como ele estava caminhando e para onde ele ia. Então, querido, quando chega aí já no verso 37, o que é que ele faz? Jesus entra. Quando chega lá, ele entra com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe só. Aquele povo também queria entrar. Aqueles curiosos que dizem, não, já morreu, não presta mais nada não. Ei, querido, deixa eu te dizer. Olha bem com quem você está se associando. Talvez você esteja, querido, eu não estou falando do mundo aí não. Muitas vezes está dentro, até dentro de nós próprios, dentro das nossas famílias. Pessoas que querem matar o seu sonho. Pessoas que querem fazer você desistir de um propósito que Deus botou no seu coração. Então, querido, Jesus só permitiu que entrasse aqueles. Por quê? Porque Jesus sabia quem eram aqueles. E qual foi o resultado? Já no verso 41, 42, 43, o resultado foi, Jesus chegou, falou àquela menina, ela se levantou. Pronto, e ressuscitou. Então, querido, se para a morte tem jeito, uma situação dessa que nós estamos passando, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Pode vir outra até pior. O importante é nós temos que estar preparados para aquilo que vai vir. E como é que eu me preparo, irmão? Se enchendo dessa palavra. Buscando o que a palavra diz. Porque nós não podemos, querido, botar Jesus na volta da cruz, porque ele fez uma obra completa. Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Jesus já nos deu cura, é um fato real, está escrito lá. Queridos, fica com a palavra.
Fica com o Salmo 91, nessa situação que estamos passando hoje. Fique sob a cobertura de Deus. E como é que eu faço, irmão? Eu vou lá para fora, para debaixo da nuvem? Não, você vai vir para a palavra e ler ela e declarar ela e pronto, está feito. Você vai estar guardado. Querido, o mundo pode se acabar aí do jeito que tiver, 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A sua casa não será atingida. Pode vir o terror que for, as pragas que for, querido, elas vão passar por você e vão embora. Querido, nos tempos passados, um simples sangue de um cordeiro, passado no umbral de uma porta, repreendia o mal que passava, ele nem olhava para aquela porta. Porque as pessoas obedeceram o que Deus mandou fazer. Agora eu vejo um sacrifício pelo sangue de Jesus que vive até hoje. Tu acha que uma praga dessa tem alguma força sobre as nossas vidas? Ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra tribulação? Ou seja, o que for que você esteja passando? Meu irmão, minha irmã, fique firme. Não desista, não desanime. Creia somente. Amém? Então, querido, quando você chega aqui no verso 41, 42, 43, Jesus fez essa obra completa. Irmão, e o início, meio e fim? Jairo confiou. Ele veio até o final, ele não deu nem ouvido para aquelas respostas. Jairo, deixa o mestre para lá, não incomoda mais não, tua filha já morreu. A voz. Ele podia ter ouvido a voz do povo, né, do homem, mas ele ouviu a de Jesus. A minha pergunta é, quais são as vozes que estão te incomodando? Quais são as vozes que estão tirando você do foco? Quais são as vozes que quer tirar a tua paz? Querido, se você já é nascido de novo, o Espírito Santo mora dentro de você. Você tem dentro de você o Todo-Poderoso. E ele tem uma paz que excede todo o entendimento. O mundo não vai entender. Eu tenho uns testemunhos aqui que se eu for contar todos eles, querido, esse tempo vai acabar e nós vamos ficar aqui até no outro dia. Deixa eu te falar, o que eu tenho visto de testemunho de pessoas, irmãos, na fé, prosperando nesse tempo. Ah, queridos, eu fui visitar um agora, essa semana, nesse final de semana passado. Querido, quando você chega na casa da pessoa, você vê. Mas sabe o que aconteceu? Ela deu crédito àquilo que nós levamos um dia, aquela palavra que ela ouviu. Ela disse, eu recebo. O que é que eu quero falar com você hoje? Receba também essa palavra, para que você possa prosperar, para que você possa crescer e avançar nesses tempos de escassez. É nesses tempos, querido, na falta, Deus quer mostrar para nós e para esse mundo que Ele é Deus. E Ele pode fazer isso através de mim e de você. Sabe que Ele podia até fazer só, mas Ele quer ver eu e você. Ele quer ver eu e você em ação. Ele quer ver eu e você fazendo essas coisas, dizendo, orando, falando e professando essas coisas que Ele deixou. Para que o povo olhe e diz, rapaz, aquele irmão ali, rapaz, quando começou essa tal dessa pandemia, sei como é que chama lá isso aí, eu chamo isso de praga, essa pragamia, essa praga que não vale nada. Esse cara prosperou, rapaz, esse cara só anda na casa dele, é churrasco, você só vê a fumacinha subindo lá por cima, e esse homem não para, ele troca de carro, ele disse que já comprou outra casa. Querido, Deus quer ver isso de nós, Deus não quer ouvir. Senhor, nós somos mesmo uns pobres, segue nu, vermezinho de Jacó. Que conversa mole é essa, rapaz? Nós somos filhos de Deus Todo-Poderoso, o dono do mundo. Ele não pode fazer somente isso, mas pode fazer aquilo também. O que importa é que você conte para Ele, deixa que Ele te instrua, diga o que você quer e pergunte, Senhor, é assim? Senhor, vai dar certo? Querido, tu vai ouvir a voz dele. Faça igual Mateus 6,6 diz. Entra para o teu quarto e vai conversar com ele em secreto. Conta teus planos para ele, conta teu sonho para ele, porque talvez você contando para os outros, tu vai ouvir aquilo que os homens foram falar. Jairo, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu. Mesmo assim aconteceu na vida de Lázaro. Se você for lá, a história de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Chega lá, Jesus olha aquele cenário, nessas mesmas caminhadas. Chega lá, está aquele povo tudo com aquele alvoroço. Aí chega lá, Jesus chorou. O povo diz, tadinho de Jesus. Até, rapaz, Lázaro era tão gente boa, tão amigo de Jesus que até chorou. Não, querido. Tu acha que Jesus ia sair de onde ele estava para ir para um lugar para chegar lá e a obra dele ser frustrada? Jamais.
Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Chega lá, Jesus já tinha passado por aquele lugar, já tinha falado, inclusive, para Marta e Maria. Chega uma delas e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus já tinha conversado com eles. Jesus era eu creio que passava naquele lugar, entrava na casa de Marta e Maria, parece que tinha uma comunhão com eles. Verdadeiramente era amigo deles ali. Uns amigos íntimos que eu chamo, que quando passa no lugar, muitas vezes não bate nem palma, se a porta estiver aberta já entra, já sabe que está em casa. Eu creio que ele contou dessas histórias para aquele povo, mas quando chega na hora, querido, eu sei que essa carne treme, essa carne geme, ela quer falar mais alto. Muitas vezes nós somos levados pelos pensamentos. Querido, não deixe os pensamentos e nem essa carne te levar a sair do foco que você tem. O teu alvo é Jesus. O teu alvo é Cristo. Não se desvie deste caminho. Querido, olha que ele escreveu a tua história desde o princípio. Tu era informe no ventre da mãe e ele já escreveu todos os teus dias. Aí quando você chegar nessa história de Jesus, vê que Jesus veio e pegou aquilo e consagrou tudo e disse: olha aí, meus filhos, olha aí, meus irmãos, é tudo seus. Prospere, vá em frente, não desanime. Tudo que eu conquistei naquela cruz é de vocês. Nós somos, querido, co-herdeiro com Cristo, também somos herdeiros de tudo que Ele fez. Então, não desvie o teu olhar. Sabe o que é que faz, querido? Bote uns tampões santos nos teus ouvidos. Porque quando chegar a coisa santa, o teu ouvido vai estar escutando. Sim, eu estou ouvindo, eu estou escutando, eu vou dar crédito, porque meu ouvido está com um tampão santo agora. Nada daquilo que vem do Senhor vai entrar na minha mente. Querido, pode até passar, mas deixa sair pelo outro lado. Não traz para dentro de você, não. Deixa entrar para dentro de você aquilo que você quer que aconteça. Aquilo que você quer de melhor para você. Amém? Então, querido, fica firme. Não desanime. Porque Deus é fiel. Eu já estou encerrando. Tem aqui, querido, no livro de João, no capítulo 15, verso 7, a palavra de Deus diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, aí vem a resposta. Agora veja bem, querido, é você permanecer. É aquilo que você começou, você termine. Não desanime. Pedireis o que quiseres. A parte B do versículo. Se as minhas palavras, se permanecerdes em mim, ou seja, se você permanecer em Cristo, e as palavras dele estiverem dentro de você, tu pode pedir o que tu quiser. Que vai acontecer. Em 1 de João 5, verso 14 diz: e essa é a confiança, olha bem, se tu já pediu, se as palavras dele estão contigo, se você está permanecendo dele, olha o que é que João diz, em 1 de João capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos algo, segundo o quê? A sua vontade. Creia que já recebemos. Queridos, se essa é a vontade de Deus, que a gente sabe que a palavra dele é a vontade dele, então, querido, fica agradecendo. Pai, obrigado. Já deu tudo certo. Não fica olhando para a situação, não. Você sabia que aquele que você mais olha e mais dá crédito é aquele que mais cresce na sua vida? Aquilo que você mais se enche, quando a situação chegar, é aquilo que vai sair. Então, se você está dando crédito, essas más notícias, essas coisas, quando chegar a situação, tu vai soltar o quê? Aquele que está cheio. Então, fica com a palavra. Não te desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Permaneça firme na linha. Paulo ensina como é que um atleta, quando quer ganhar uma competição, ele visa o alvo e olha. E ele dispara, ele não quer nem saber quem está do lado dele. Ele quer chegar lá. Querido, assim temos que ser nós. Você tem um sonho, chegar lá? Você tem algum projeto na sua vida? Então, olhe para ele. Não desvie o seu olhar, para você não perder o foco. Amém? Queridos, o Senhor trouxe essa palavra hoje aqui, e eu compartilhei com vocês aquilo que o Senhor me entregou.
E eu queria falar um pouquinho aqui a respeito de salvação. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu perguntei uma vez para um rapaz que foi fazer um serviço lá em casa, e ele disse, irmão, ele me chamou até de irmão, mas como ele disse que ele era muito leigo na escrita e tal, e não sabia muito ler, uma pergunta que ele me fez, irmão, você acha que todos esse povo da terra são filhos de Deus? Aí eu disse, e você acha o quê? Ele disse, eu acho que é. Eu digo, pois não é não. Uma coisa eu tenho certeza que é, todos são uma criação de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive a nós. Somos uma criatura, uma feitura de Deus. E uma coisa bem certa, uma obra maravilhosa, porque quando ele diz, façamos o homem, lá em Gênesis, voltando ali, lá em Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem, ó, tinha mais pessoa envolvida, a nossa imagem, eu creio e tenho certeza absoluta, como essa palavra diz, que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três fazendo algo. Quando ele fez o homem, ele disse, e isso é muito bom. Então, querido, eu e você somos a coisa melhor que Deus fez. A criação dele. Porém, para ser filho, a palavra de Deus já diz, pois todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Eu quero que, se você estiver aí agora e tem alguma dúvida na sua cabeça, eu quero que você pegue uma canetinha aí, rapidinho. Eu tenho um tempinho ali ainda, eu posso até dar um tempinho para você procurar essa caneta. Pegue um papel, em nome de Jesus. E eu vou querer que você anotar alguns versículos, se você acredita que isso é a palavra de Deus. Se você não acreditar, joga o papel fora com a caneta. Mas se você acreditar, pegue aí. Eu vou passar uns escritos que existem aqui na Bíblia para que você possa ler e entender aquilo que você está lendo. Porque se você ler sem entender, Deus não vai mandar mais Filipe, né? Porque foi no tempo de Filipe que mandou lá para aquele eunuco, que estava vindo num caminho, lendo um rolo do livro, que era o livro de Isaías, para explicar o que ele estava lendo. E isso era a respeito de Jesus, da salvação também. Enfim, eu quero que você anote aí. No livro de João, é o primeiro que eu quero que você escreva. João, capítulo 14, a partir do verso 6. Os discípulos estavam ali, sabe, com aquela coisa toda, e chegou a um certo ponto que eles perguntaram, mas Senhor, qual é o caminho? Para onde iremos? Se só em Ti existem as palavras de vida eterna. Jesus disse, crede em mim também Deus. Jesus é bem claro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu irei para lá e eu vou voltar um dia para resgatar vocês. Para que onde eu esteja, estejais você também. Aí, a partir ele começa, no verso 6, ele diz, eu sou o caminho, quer dizer, ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Aí tem uma palavrinha lá embaixo, e ninguém, e esse ninguém é quem, irmão? O mundo, a nação inteira, toda a criação, toda a criatura que ele fez. E ninguém vai chegar a ele se não for por mim, ele disse, por Jesus. Então nós já temos que entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz, porque existe, 1 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2, verso 5 diz, porque existe um só Deus, Deus estende mais. A gente pode olhar aí, né, o Deus da música, o Deus do futebol, né, o Deus do rock, o Deus, sei lá, da dança, o Deus de tantas coisas, mas Deus mesmo só existe um. Deuses são muito. Mas um Deus salvador e poderoso só existe um. Ele disse, um mediador. O que é mediador? Se você depois quiser procurar nos dicionários, você vai ver o que é mediador. Mediador, eu vou dizer para vocês, é aquele que pega e leva até. Eu vim pegar você e levar para tal canto, e levar para alguém. Ou seja, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ou seja, eu só posso ir através dele. Então não tem outro caminho. E para fechar aí agora, Romanos capítulo 10, a partir do verso 8 diz, pois a palavra está perto de ti, ó, logo debaixo do nariz, poder, está aqui, né, na língua. A palavra está perto de ti, no teu coração.
que se com a tua boca confessares, querido, confessar é falar. Não é resmungar, não. Não, é falar. Se confessares e dizer, Jesus é o Filho de Deus e Jesus ressuscitou. E Ele é o meu único e exclusivo Salvador. Ele veio para me salvar, para me resgatar e levar até Deus. Lá embaixo diz, e será salvo. Então, querido, para você ser filho e para ser salvo, e um dia ter uma morada com o Pai Eterno, é necessário passar por esses capítulos da Bíblia. É necessário você confessar com a tua boca, é necessário você falar. Aí, mas por que, irmão? O verso logo abaixo responde. Por quê? Com a boca se faz o quê? Confissão para a salvação. E dentro, com o coração, você crê. Então, querido, até nisso é necessário você ter fé. É necessário você crer que Jesus já fez todas essas coisas. Então, querido, se você ainda não fez essa confissão, como vocês veem, nós temos um endereço aqui na Ceilândia, aqui ao lado do Extra. Vem aqui, sempre tem alguém aqui no plantão. Querido, ligue para a gente, nós estamos dispostos, se você quiser, nós podemos ir até você para poder até explicar. Querido, nós estamos aqui para servir ao povo de Deus. Amém? Seja abençoado com a prática dessa palavra.